Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje aqui, a gente vai começar dando continuidade aí no conteúdo que a gente estava vendo, que é uma breve introdução ao orçamento de obras, né? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Ao orçamento de obras. Nas aulas anteriores, nós vimos a parte relativa ao que era um orçamento, o que influenciava nesse orçamento. Nós vimos que um orçamento ele não é 100% preciso, né? Que ele é uma estimativa e que existem bons orçamentos que se aproximam o máximo possível da realidade. Nós vimos que nós precisamos ter os projetos para fazer esse orçamento. Nós vimos os fatores que influenciavam no nosso orçamento e a gente aprendeu ali a determinar também o levantamento de quantitativos, né, de serviço para determinado serviço. Por exemplo, determinar a quantidade de metros quadrados de alvenaria que a gente precisava ter, determinar a quantidade de blocos para aquela metragem lá, a gente fazer o levantamento de revestimento de piso, o levantamento de cobertura, quantificar esses serviços, o quanto de serviço a gente tem para poder fazer. Agora aqui, a ideia é a gente entrar nessa parte aqui ó, de composição de custos. O que seria essa composição de custos? Nós vamos estabelecer planilhas aqui, onde a gente vai ter aqui, então, a gente vai definir o custo daquele serviço que a gente está propondo. Por exemplo, se eu tenho 20 metros de alvenaria para fazer, quanto que vai ficar? E aí dentro dessa planilha vai entrar todos os insumos, todos os materiais necessários para executar esse serviço, a quantidade de pedreira, a quantidade de mão de obra, né, de servente e tudo mais. E a gente vai estabelecer então quanto que vai ficar esse serviço, sabendo o custo também dos materiais, tá bom? Então olha só, dá-se o nome de composição de custos ao processo de estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um serviço ou atividade, individualizado por insumo e de acordo com certos requisitos pré-estabelecidos. Então a gente vai estabelecer o custo, né, para a execução de um serviço ou uma atividade, né, por exemplo, escavação manual. Quando é escavação manual, a única coisa que eu preciso é de uma pessoa, né, para fazer esse serviço. Então a gente vai fazer essa delimitação aí. A composição lista todos os insumos que entram, então ó, todos os insumos que entram na execução do serviço com suas respectivas quantidades e seus custos unitários totais. Então a gente vai pegar, por exemplo, eu quero fazer uma alvenaria. Então a gente vai entrar nessa tabela que a gente vai ver mais à frente, os exemplos, a gente vai entrar lá, a gente vai definir todos os insumos, o que eu preciso para fazer a alvenaria. Eu preciso de bloco, eu preciso de argamassa. Então, para fazer argamassa, eu preciso de areia, eu preciso de cimento, eu preciso do pedreiro, né? Então, tudo que vai entrar, a gente vai quantificar lá, todos esses insumos e mão de obra, parte de mão de obra. A gente vai definir também as quantidades de cada um e o custo que isso vai me gerar. Por exemplo, para mim, eu vou definir lá quanto de cada material que eu vou precisar para fazer 200 metros quadrados de alvenaria e quanto que isso vai me custar, tá bom? Então, olha só, as categorias de custo envolvidas em um serviço são tipicamente mão de obra, material e equipamentos. Que a gente tinha até comentado anteriormente, nas aulas anteriores, né? Isso daqui ó, são os nossos custos, basicamente, os custos diretos, né? CD, custos diretos aqui. Nós temos os custos indiretos, custos com os encargos lá, custos com a central administrativa, nosso escritório, parte de telefonia, internet, etc e tal, tudo aquilo que a gente viu anteriormente, mas os custos que vão efetivamente gerar trabalho, né, permitir que a gente realize nosso trabalho e execute nosso serviço, vai ser a mão de obra que vai executar esse serviço, que vai ter um valor considerável aí, tá? Vai ser os materiais que nós vamos gastar e os equipamentos, né? Por exemplo, para produzir um concreto eu preciso de betoneira, ou se eu tenho que fazer uma compactação de um solo, se ela não for feita manual, né, se ela for feita mecanicamente, eu vou precisar de um compactador. Então esses equipamentos vão entrar aqui também nos nossos custos, aqui nas composições de custos, a quantidade de cada um que a gente vai precisar aí com seus respectivos consumos, tá bom? Então olha só, entendido o que é a composição de custos,
Para a gente definir a quantidade de custo do nosso serviço, a gente vai trabalhar com tabelas padronizadas, a gente vai montar tabelas padronizadas, na verdade elas já existem diversas aí que a gente vai ver mais para frente, como a SINAP e a TCPO, né? E aí esse custo unitário é o custo correspondente a uma unidade de serviço, tá? Uma unidade de serviço. Então se eu tenho que fazer, por exemplo, 50 metros cúbicos de concreto, primeiramente, eu vou ter uma tabela de composição de custos para 1 metro cúbico de concreto. E aí, eu sabendo quanto que vale para 1 metro cúbico, eu vou poder definir lá os meus 50 metros cúbicos de concreto que eu preciso, que é só fazer essa multiplicação. E dentro dessa tabela desse 1 metro cúbico, a gente vai ter lá discriminado todos os insumos, as quantidades, a quantidade de mão de obra, a quantidade de horas que vai gastar para fazer, para a gente poder depois definir o custo total, a quantidade total de materiais e também o tempo que a gente vai gastar e dimensionar a nossa mão de obra, tá? Então, ó, exemplo aqui, ó, custo de 1 metro cúbico de escavação manual, né? A gente vai ter uma planilha, uma tabelinha de composição para isso daqui. Custo de 1 metro quadrado de alvenaria de tijolo 91419, né? Então, quanto que vai custar e o que eu vou ter incluído aqui nesse 1 metro cúbico? Nesse um metro quadrado, né? Custo de 1 metro de meio fio. A gente costuma falar metro linear, mas metro linear não é melhor. A gente vai ver agora que não é a melhor adequação para a gente tratar isso daqui, né? Porque se é metro, a gente já sabe que é linear, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rua lá para fazer 300 metros de meio fio, eu sei o custo de um e todos os insumos que nele incidem, depois fica fácil da gente determinar quanto que vai precisar lá para os 300, né? Só multiplicar. Custo de 1 metro quadrado de pintura, custo de 1 metro cúbico de carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo, custo de uma unidade de poste instalado, tá vendo aqui, ó? Então sempre aqui, ó, a nossa forma de identificar aqui, ó, a nossa unidade, que no caso é por unidade, que é um poste, então eu não posso tratar isso daqui como metro cúbico, metro quadrado, nem nada do tipo. É uma unidade. Quanto que custa para mim fazer um poste e instalar esse poste lá? Quanto que custa? Ah, X. Então se eu tenho 10 postes desses para instalar, vai me custar 10x, perfeito? Então, olha só, algumas dicas para o orçamentista. A designação metro linear deve ser evitada, por quê? Porque o metro é pura e simplesmente unidade linear. Então, se você está falando que é linear, se eu estou falando em metro, eu já estou deixando subentendido que é linear. E às vezes a gente vê o pessoal usar assim, ó, ml para metro linear, mas isso aqui é errado, tá? Porque ml é a unidade de mililitro aqui. Então, só metro lá, coloca metro e tá ótimo, tá perfeito, ok? Beleza, vamos lá. A composição de custos unitários é representada por uma tabela com 5 colunas, a gente vai ver aqui, ó. E aí nessa tabela a gente vai ter lá insumos. O que são esses insumos? É cada um dos itens de material, mão de obra e equipamento que entram na execução do serviço. Então, por exemplo, para a gente poder assentar lá uma porta, né? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de ter lá os marcos da porta, a folha da porta, alisar, fechadura, o operário, no caso o pedreiro, para assentar essa porta. Então, tudo aquilo que a gente vai ter de insumo vai estar caracterizado aqui nos insumos, tá? Tudo aquilo que é necessário para realizar o serviço, tanto em termos de mão de obra, quanto em termos de material, quanto em termos de equipamentos também, né? Se for, por exemplo, produção de concreto, né, vai entrar lá a betoneira, né, e a gente vai ter que quantificar isso lá. A gente vai ter nessa mesma tabela a unidade. O que vai entrar na unidade? É a unidade de medida do insumo, né? Por exemplo, no caso que eu falei aqui, porta, o que é a unidade? É uma porta, né? Porque eu estou trabalhando com um sistema de unidade. Agora, se for parede de alvenaria, né? A gente trabalha com 1 metro quadrado, então a minha unidade vai ser metro quadrado. Então, para material, pode ser quilo, metro cúbico, metro quadrado, metro. Aqui era para ser um N, né? Unidade, entre outros. E para mão de obra, a unidade vai ser sempre hora, que a gente trata como homem-hora. Então, por exemplo, para assentar lá a porta, né, montar a porta e tudo mais, quanto tempo que o nosso operário, o nosso pedreiro demora? 1 hora. Então é esse o tempo que a gente vai precisar. E para equipamento, a gente trabalha com hora também, hora de máquina, tá? Então, por exemplo, para fazer a limpeza de um terreno, né,
quanto tempo que uma máquina, né, uma máquina demora para fazer a limpeza superficial. Ah, X por metro quadrado, X horas, X tempo, né, X minutos, certo? O que mais que a gente tem aqui, ó, nessa mesma tabela? A gente vai ter o índice. O que é o índice? O índice aqui, ó, é a incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço, tá? Por exemplo, a gente está trabalhando para fazer concreto, para fazer, por exemplo, uma alvenaria, a unidade lá de areia, por exemplo, para fazer argamassa, é metro cúbico. Mas para mim produzir só 1 metro quadrado de alvenaria, vocês concordam que eu vou precisar de uma quantidade bem pequena de argamassa, né? Eu não vou precisar de 1 metro cúbico. Aí eu coloco lá o índice, que é a quantidade em relação àquela unidade que eu estou precisando. Por exemplo, se eu precisar não de 1 metro cúbico, mas para um serviço qualquer, sei lá, qualquer serviço, eu preciso de não de 1 metro cúbico, mas de meio metro cúbico, 0,5. Então meu índice lá vai ser 0,5. A unidade vai ser metro cúbico, mas o meu índice vai ser 0,5. No caso do pedreiro, por exemplo, a gente trata unidades em hora, mas se ele faz um serviço em meia hora, então 0,5 horas. Ah, mas e se ele gasta 3 horas para fazer o serviço? Então meu índice lá vai ser 3, porque é 3 horas que ele vai estar gastando para executar aquele serviço. Nós vamos ter também aqui os custos unitários, que é o custo de aquisição ou emprego de uma unidade de insumo. Então, por exemplo, a gente definiu lá que a gente vai ter bloco, areia, cimento, pedreiro, servente, né? Quanto que custa, por exemplo, um metro quadrado de bloco? Quanto que custa 1 metro cúbico de areia, quanto custa a hora do servente, quanto custa a hora do pedreiro. Então, nessa parte a gente coloca isso. E o custo total é o custo total do insumo na composição de custos unitários. É obtido pela multiplicação do índice pelo custo unitário, né? E a somatória dessa coluna é o custo total unitário de serviço. Então, por exemplo, eu sei que o metro cúbico da areia, vamos chutar aqui só um exemplo aqui, custa lá, bem tosco aí, R$10. Claro que não é isso, mas 1 metro cúbico da areia, R$10. Mas eu preciso só de meio metro cúbico. Então eu vou pegar 10 vezes meio e aí eu tenho o valor que eu preciso lá para aquele serviço, tá? E aí quando eu somo lá no final da coluna todos os preços de todos os insumos, mais a mão de obra, né, que é um insumo também, a gente vai ter o custo unitário daquele serviço, né? Por exemplo, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria eu vou gastar R$300, não sei. Aí aquele é o custo unitário. Depois é só multiplicar pela quantidade final, a total de serviço que a gente vai ter. Perfeito? Então olha só, como que funciona a tabela que a gente tem básica, um modelo básico aí, pra gente entender como que funciona. Todos esses serviços aí, todas essas colunas, né? São 5 colunas aqui, ó. Nós temos os insumos, e aí nesse caso aqui, ó, é para montagem de armadura. Então a gente vai ter, ó, o armador, o ajutante, o aço e o arame recozido lá, que é para fabricação das nossas armações, tá? Aqui é a unidade, ó, o armador é hora, o ajudante também é hora, o aço, a gente trabalha com quilo, o arame recozido com 1 kg também. Então aqui é a composição dos insumos. Aqui em vermelho são todos os insumos, tá? Só fazendo a divisão dessa tabela aqui, dessa composição de custos. Aqui é o índice, o armador, quanto tempo eu preciso para montar 1 kg de estrutura? 0,1 hora. De ajudante, 0,1 hora. De aço, eu preciso de 1,10 kg de aço para mim montar um só quilo de armadura. Aqui, ó, por que, professor, né? Por que eu preciso de 1,1 kg para ter 1 kg? Parece que não faz muito sentido, né? Porque está sobrando aqui 0,1 kg, ou seja, 100 gramas. É para considerar justamente aquilo que a gente já analisou lá atrás, que são as perdas, né? Então, eu preciso de 1,1 kg para mim de aço, né? E aí quando eu levo em consideração as perdas, eu vou ter 1 kg de armadura. E arame recozido 0,03 kg, né? Usa bem pouquinho, acaba que usa bem pouquinho o arame só para fazer as amarrações, né? Por exemplo, dos estribos, né? Das armaduras, nas barras longitudinais de vigas, né? E nós temos aqui o custo unitário, por exemplo, quanto que custa a hora do meu armador? R$6,90. Do ajudante, R$4,20. Quanto que custa o quilo do aço?
quanto que custa o quilo do arame, né? E aqui o custo total, que é a multiplicação do índice aqui, vezes aqui, ó, vezes o custo unitário. Porque, ó, o meu aço aqui, para fazer 1 kg, eu preciso de 1,1. Mas custa-se 2,90 1 kg desse material. Então eu multiplico 1,1 vezes 2. Então para fazer aqui eu vou gastar 3,19 de aço. Somando todos esses elementos aqui, ó. Opa, passei demais aqui. Somando todos esses elementos aqui, a gente tem então, aqui no final, o custo unitário total, considerando todos os insumos, para a gente fazer a armação por quilo, 1 kg de armação, tá? E aí dentro desse custo aqui está englobando todos esses insumos aqui. Então essa parte azul aqui é a composição de custos unitários, tá? Isso aqui é a composição dos insumos, quanto que eu vou gastar, e na mesma tabela a gente tem a parte aqui dos custos, né? Que são unitários, ou seja, para uma unidade daquilo que eu vou estar trabalhando. Tudo bem aí, pessoal? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui para a gente calcular. Vou deixar, como já tem aqui 16 minutos de aula, eu vou deixar para a gente resolver ele no próximo vídeo, tá? Espero que essa primeira parte tenha ficado claro, vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá no fórum lá. Então é isso, forte abraço e até a nossa próxima aula.